Olá, tudo bem com você? Que alegria estar aqui neste instante me comunicando com você, fazendo essa reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida. E eu gostaria de começar com uma comparação. Os artesãos, quando eles fazem o seu trabalho, é verdade que eles colocam tudo aquilo que eles sabem, todo o amor disponível que eles têm, a sua habilidade, a sua competência, para fazer, por exemplo, vasos, para fazer objetos. E eles moldam esse barro do jeito que eles bem entenderem. Aquele molde que está, por vezes, somente na cabeça do artesão. E depois de moldar, colocam no forno para queimar. E este fogo faz com que aquele objeto, uma vez queimado, ele seja curado, ele seja trabalhado ao ponto de ficar o mais duro e o mais durável possível. E esse produto, depois de sair do forno, ele está pronto para ser colocado à venda, para embelezar os lugares onde esses artesanatos eles fazem parte desse contexto, dessa beleza que por vezes a gente encontra por aí. O que eu quero fazer nesse instante? É fazer uma comparação. Eu adoro fazer comparações. A comparação da semelhança entre o artesanato e todo este processo produtivo com a vida humana, com o ser humano. Porque nós somos frágeis do mesmo jeito do vaso de barro. Nós somos frágeis e isso ficou muito claro durante a pandemia. Mas não somente somos frágeis, nós também somos moldáveis. Desde pequenos nós somos moldados por aquelas pessoas que transferem os seus conhecimentos, que nos induzem, que nós nos espelhamos. E esta fragilidade mostrada durante a pandemia, ela fez com que se concretizasse, que ficasse uma vez por todas definido de que a vida é, na verdade, um sopro. Um sopro como se fosse uma vela, que uma vez acesa, ela ilumina o seu raio ao seu redor e assim como também, se ela apaga, esse apagar da vela foi o que significou muitas e muitas pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, que partiram nesse advento da pandemia. Pessoas queridas, amadas. Eu, por exemplo, perdi a minha mãe de Covid. Outras pessoas perderam seus irmãos, perderam pessoas amadas, perderam colegas de trabalho, perderam amigos e sequer nós podemos ter enterrado, sepultado os nossos amados, as nossas amadas pessoas próximas da gente. Isso tudo me causou muito medo. Eu tive muito medo de morrer e que tudo isto que estava acontecendo teria um fim naquele instante. Eu confesso a vocês que eu imaginei que eu não faria mais palestras. Eu imaginei que não frequentaria mais as praias, as lindas praias do Tocantins. Eu cheguei a pensar, por exemplo, de que o chambari eu não experimentaria mais. Eu achei que não comeria mais pamonhas, eu achei que galinha caipira não iria ter mais. Eu fiquei imaginando que não teria mais o piqui, assim como também não teria mais a garapa, o caldo de cana. Eu imaginei que não comeria mais bolo, mas eu imaginei que eu só seria lembrado no dia 2 de novembro, dia de finados. E a notícia alvissareira é de que nós somos sobreviventes, porque mais de 704 mil pessoas se foram, mas nós estamos aqui e é por isso que nós precisamos brindar, celebrar, comemorar. Essa é a grande novidade. Independentemente de nós termos saídos mais magros ou mais gordos desta pandemia, é preciso que a gente faça uma conta. Quanto tempo nós já vivemos? Mas ao olhar pelo retrovisor, eu consigo imaginar, e esta é a provocação a vocês, o quanto que cada um de nós já ralou na vida.
É preciso lembrar o quanto que nós já suamos, o quantos tênis nós já furamos, quantas botinas nós já rasgamos o seu solado. É verdade, quantas e quantas vezes nós gritamos, quantas vezes nós choramos e quantas vezes nós já rimos. É preciso a gente pensar também quantas e quantas vezes nestes dias que nós já estamos aqui neste mundo, tivemos que engolir sapo. É verdade, por mais que a gente ache ruim, que a gente teve que engolir sapos e contar nos dedos até 10 ou de 10 até o 1. Não basta somente, e não se deve ficar olhando muito pelo retrovisor, porque o retrovisor é pequeno e nos remete ao passado. Não podemos esquecer, o passado deve servir de força, de exemplo, de lição para o futuro. Agora, esse futuro também não pode ser tão distante ao ponto da gente ficar ansioso por ele. Mas é preciso sim entender de que a vida da gente, nessa analogia com um veículo, é de que se olhar muito tempo para o futuro, nós vamos ficar ansiosos, nós vamos perceber de que não é tão assim distante, que o futuro é hoje, o futuro é agora. E assim, ao invés de olhar pelo retrovisor, ao invés de olhar pelo para-brisa, nós temos que olhar para o painel. E o painel que está dentro de nós. Se nós olharmos para o painel de um carro, não é verdade que lá é que estão as luzinhas que acendem quando o freio não está legal, quando o combustível está terminando, quando tem algum problema na bateria, quando alguém tem qualquer dificuldade que o veículo esteja passando, qualquer problema que ele tenha, isso é acusado no painel. E ninguém conhece mais nós do que nós. Eu sou um especialista em Omar, porque eu percebo as luzinhas no meu painel. Quando eu estou olhando esse painel interno, eu percebo de que eu não posso tirar a fotografia dos outros, mas sim, neste instante, desta análise, nesta reflexão, eu devo olhar, sim, é fazer uma selfie, é tirar uma foto minha e assim perceber como é que estão as rugas no meu rosto, como é que está a cor da minha pele e assim por diante. Temos exemplos muito claros de empurrar com a barriga para frente, pensando que o futuro vai resolver por si só os nossos problemas, as nossas dificuldades. E fazemos aquela analogia de depois de. As pessoas vêm e falam comigo e dizem, depois de eu trocar a minha moto, depois que eu comprar uma moto maior, depois que eu trocar de carro, depois que eu reformar a minha casa, depois que eu comprar o meu apartamento, depois de que o meu filho nascer, depois que as crianças crescerem, depois que eu me formar, depois que os meus filhos se formarem, aí eu vou pensar em mim. E assim nós vamos falando, depois que eu casar, eu vou pensar em mim. Outros falam para mim, depois que eu descasar, eu vou pensar em mim. É verdade, depois que eu emagrecer, depois que eu engordar, enfim, depois que eu infartar. Não, aí é tarde demais. É por isso que nós não podemos ficar empurrando, procrastinando e empurrando. Aquilo que nós temos que resolver é logo, enfrentar o problema. É isso, depois que a gente passar problemas graves de saúde, nós vamos ter sim mais dificuldade. É verdade, dificuldade de fazer as coisas que nós temos que fazer, porque a hora é agora. Não vale procrastinar, não vale empurrar com a barriga para frente. É preciso sim refazer, repaginar, reinventar, rever. Mas tem uma palavra nova, ressignificar. Mas o que é ressignificar? Qual é o sentido dessa palavra? É você fazer uma alteração, uma mudança de dentro para fora. É você dar um novo valor,
Ressignificar quer dizer dar um novo significado às mesmas coisas por vezes, mas olhar isto com um óculos diferente. É preciso pegar e passar uma flanela no óculos para ficar mais transparente, para ficar mais límpido e aí sim enxergar melhor. E quando a gente faz isso, a gente percebe que ressignificar é tirar uma fotografia de um outro ângulo, é perceber que nem sempre o modo como nós fazemos as coisas é o correto. E ressignificar nos fortalece. E nós não nos fortalecemos tão somente quando nós vamos à academia. Não é verdade, aí é fisicamente que nós nos fortalecemos. Mas eu estou tentando explicar para você que está aí tão atentamente a me assistir, de que este R do ressignificar também faz parte da palavra coragem. Porque é preciso sim coragem para ressignificar. É preciso coragem para fazer com que a gente tenha de fato esse espírito, que a gente acorde esse gigante que está dentro da gente, que a gente acorde esse jovem independentemente da nossa idade. É preciso que a gente acorde esse gigante que está dentro do nosso coração e que por vezes nós preferimos que ele fique em estado de dormência, porque em ficando em estado de dormência, ele vai fazer com que a gente não precise, de repente, tomar uma atitude e mudar de posicionamento, ressignificar a vida, porque esta é a hora da onça beber água, como a gente diz na gíria. Porque nada mais importante do que a gente perceber que ressignificar é aprender com as dores, é fazer com que esta criança, esse novo Omar, esse novo ser humano que está aí nascendo, ele aprende com essa necessidade de ressignificar. Ressignificar dói, é verdade, mas nos dá o equilíbrio para entender o verdadeiro sentido da vida. Eu queria entender de uma vez por todas o ressignificado do propósito. Qual é o meu propósito? Qual é a minha identidade? O propósito que me leva ao quê? Com o propósito de fazer o quê? Deus me colocou aqui nesse mundo para desempenhar qual o papel? Com que propósito Ele me colocou? Qual é a minha identidade, vamos assim dizer? O meu propósito de vida. E quando fui colocado aqui nesse mundo, certamente, houve um propósito para que o Omar fizesse e desempenhasse em várias etapas da sua vida o seu propósito. O nosso propósito, na verdade, é a bússola que nos orienta na caminhada da vida. Um propósito, uma vez resumido, definido, ele nos dá equilíbrio na hora que a gente mais precisa entender o verdadeiro significado da nossa vida. E esse propósito não há necessidade de escrever no papel, deixar anotado, mas tem que sim estar no coração, principalmente na mente, porque é o que nos norteia. E esse propósito é individual. Não há como eu definir o propósito de alguém, por mais que eu ame, que eu goste, que eu convivo. Não há como eu desenvolver e definir o propósito da outra pessoa. Não, eu preciso definir o meu propósito. E uma vez definido o meu propósito, numa organização, como aqui no Ministério Público Estadual do Tocantins, é preciso conectar o propósito dos colaboradores com o propósito desta instituição de tanta credibilidade no meio, aqui no contexto tocantinense e no Brasil todo. E este propósito do Ministério Público, conectado com os nossos propósitos, de vocês colaboradores, faz com que se cumpra o papel, o verdadeiro papel.
Aí alguém de repente haverá de me questionar dizendo, mas nós somos tão diferentes, pensamos diferentes. É verdade, uma salada de frutas, ela é saborosa exatamente porque ela tem a diversidade das frutas, que mesmo sendo ali cortadas, picotadas, colocadas num vasilhame, elas não deixam de ser frutas. Fazendo essa analogia, por mais que todos vocês sejam diferentes, pensem diferentes, mas tem um propósito muito claro de contribuir, de ficarem conectados, de não serem a geração Y, Z, mas sim a geração C, o C de conectados. E esta corrente inquebrantável do Ministério Público Estadual do Tocantins faz com que vocês permaneçam todos no mesmo propósito de cumprir com o seu papel. A impressão digital de todos os trabalhos, de todas as decisões do Ministério Público Estadual do Tocantins passa pela impressão digital de cada um dos seus colaboradores. Isto fica de uma forma consistente, fazendo com que se dê credibilidade ao que se faz, entendendo isso, somando os esforços e o compromisso, o propósito de cada um. Outro ponto que eu quero abordar com vocês é a ressignificação do conhecimento. Eu tenho aqui uma notícia muito importante para passar para vocês, de que aquilo que nos trouxe até aqui, em termos de conhecimento, não nos garante ser o suficiente para nós continuarmos nesta caminhada. Vou repetir pela importância que tem. Em termos de conhecimento, aquilo que nos trouxe até aqui não nos garante ser o suficiente para continuarmos essa caminhada. Por que eu falo isso? Porque, de fato, nós estamos vivendo um novo mundo. Nós estamos vivendo um mundo novo, fazendo essa analogia. Fruto de uma ruptura nunca antes vista nesse país. E que muitas coisas que a gente fazia, que a gente já fez, ficaram enterradas, suprimidas na poeira da estrada da nossa caminhada. É preciso, sim, muita humildade ao avaliar o conhecimento que nós temos. É preciso, assim, entender que não tem mais espaço hoje para o xícara cheia. Não tem mais espaço para aqueles que se intitulam, como se diz na gíria, os professores de Deus. Aqueles que sabem tudo. Aqueles que sequer por vezes ouvem os outros quando têm as suas ideias e as suas contribuições. O conhecimento que nós temos é, de fato, uma gota d'água perto do rio Tocantins, perto do Lago de Palmas, perto do rio Araguaia ou qualquer outra comparação que vocês queiram fazer. E vocês devem estar se perguntando, mas aonde é que o palestrante Omar quer chegar nessa analogia, nesse enredo que ele está aqui nos repassando? Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é desaprender o modo como você trabalha e desenvolver novas habilidades para se tornar competitivo e assim cumprir o propósito do Ministério Público Estadual. Todos vocês têm parte nisso. Todos vocês têm este compromisso com esta casa. E não é zerar tudo, nem seria possível. Não tem jeito de apagar tudo. O que está na nossa mente está. Agora, aproveitar o tempo que ainda nos resta, esse sim é também o pulo do gato. Não vale essa comparação de que tem muito pouco tempo. Só falta 2 anos para eu me aposentar. Eu estou na reta final. Pois aproveite esse tempo que ainda lhe resta para fazer os seus melhores anos contribuindo com o Ministério Público Estadual aqui no Tocantins. Esse tempo que lhe resta é possível serem os melhores da sua vida, porque aquele que já passou não há como mexer, não há mais como modificar.
Mas o que está pela frente, mesmo não sabendo quanto tempo é possível sim. E para isso é preciso domar, se possível for, domar a nossa mente. É puxar a mente para próximo da gente. E como é que a gente faz isso? É permitir que essa nossa cabeça, que tem um segredo para abri-la e que depende somente de nós, e não podemos delegar isso a outra pessoa. O segredo deste cofre a nós pertence. Nós é que temos que permitir que as outras pessoas digam: esse ali é um cabeça aberta, ele é aberto a novas ideias, ele é aberto a colocar as coisas na mesa e discuti-las com muito profissionalismo e seriedade. E quando a gente permite isso, tudo fica mais fácil. A gente possibilita a transferência de conhecimento daqueles que sabem mais do que a gente, transferir, trocar figurinhas. Essa é a sacada. E há um grande engano na nossa sociedade de achar que quem tem os cabelos brancos já está na hora de ser descartado. Não, pelo contrário, é exatamente na experiência dos cabelos grisalhos, junto com o fogo, o dinamismo da juventude, é que nós vamos encontrar as respostas que a sociedade está clamando. Mente aberta é igual o paraquedas aberto. E quando o paraquedas não abre, aí não tem outro jeito. Aí é botão L. Lascou. Literalmente lascou. O conhecimento nos dá liberdade. E essa liberdade, por exemplo, permite, entre outras coisas, que a gente possa compartilhar o conhecimento com as outras pessoas, o que nos enche de alegria, de cumprimento do nosso propósito, da nossa missão, e também nos permite viajar sem ter que necessariamente fazer as malas. Outra vertente que eu quero aqui repassar para vocês, é ressignificar a saúde. De extrema importância. Todo morador de uma casa sabe muito bem onde estão as goteiras. Isso é para dizer para vocês de que cada um sabe aonde que nós temos alguma coisa que não anda bem. Quem calça sapato sabe muito bem se tem ou não tem calo. E eu quero aqui dividir a saúde física com a saúde mental. São duas pequenas vertentes. Nunca se falou tanto da saúde física. Nunca se falou tanto da necessidade que nós temos de cuidar da nossa mente. O Brasil é o 5º país mais ansioso do mundo. E isto faz com que a gente tenha que se autocuidar. Eu, pessoalmente, ao me ressignificar esse ponto da saúde, eu passei a fazer, entre outras coisas, meditação, permitindo que eu concentrasse todo o meu esforço para que fizesse acalmar a minha mente nos momentos em que mais eu ficava apreensivo. Isto é prática. Eu não conseguia antes ficar 5 minutos parado meditando. Hoje eu medito 1 hora quando eu faço esse tipo de exercício. Eu também experimentei o voluntariado. E aí sim eu queria compartilhar aquilo que eu tinha de mais precioso, as habilidades que eu entendia serem preciosas, que eu podia compartilhar, que isso não me faria falta. Foi quando eu entendi que uma das minhas habilidades, a que eu pessoalmente mais eu gosto em mim, é o sorriso, é a alegria. É alegria que ao conviver com as pessoas, as outras pessoas sempre perceberam. Você é um cara alegre, você é um cara fácil de conviver, você é agradável na convivência. E isso me deixava não envaidecido, mas ficava meditando, será que isso é mesmo? E esta qualidade do sorriso, eu entendi que eu poderia compartilhar, porque compartilhar alegria passou a fazer parte do meu propósito de vida. Foi quando eu tive a experiência de aprofundar ainda mais o meu voluntariado no Hospital de Amor aqui em Tocantins. Vejam só como isto aconteceu. Fiz um curso de palhaçaria hospitalar
Estou fazendo algumas matérias de psicologia para acrescentar ainda o meu conhecimento e passei a frequentar 2 vezes por semana o Hospital de Amor, sendo palhaço bola, levando alegria para aquelas mulheres que vão lá receber o resultado dos exames. E quando dá positivo, dou um abraço mais forte, desejo boa sorte, por vezes faço uma oração e dou aquela força que a pessoa precisa para iniciar ali o tratamento. Assim como também, de vez em quando, o palhaço bola, ele vai na APAE e lá compartilha a sua alegria com aqueles alunos especiais. Tudo o que eu já fiz na minha vida não me deu tanto preenchimento no meu coração quanto ser voluntário do Hospital de Amor. Esse Hospital de Amor que salva vidas. Procure saber mais sobre isto e continue colaborando em campanhas que o Ministério Público faz, que eu tenho conhecimento na doação das tampinhas e outras pegadas que demonstram o amor que está no coração de cada um de vocês. Agora, o que dizer da saúde física? Existem os exames para isso? É preciso que as mulheres, depois daquela faixa etária, acima dos 25 anos para fazer o exame Papa Nicolau, acima dos 45 anos para fazer o exame preventivo do câncer de mama, é preciso ficar atento, porque tem 95% de chances de cura quando detectado inicialmente, precocemente. E os homens, que têm tanto preconceito de fazer o exame, por exemplo, preventivo da próstata? É preciso sim, porque é nós que temos que cuidar da nossa saúde. Então não fiquem titubeando não, façam o exame preventivo. É preciso sim quebrar este preconceito. O exame do coração, sim, é preciso fazer. Por que os homens, via de regra, morrem antes do que as mulheres? Porque nós somos mais relapsos. Eu recentemente fiz uma palestra para a Universidade da Maturidade e a grande maioria, 95%, eram mulheres. E só poucos homens estavam lá. E eu tive a curiosidade de perguntar, é porque as mulheres vivem mais. Olha só, porque se cuidam mais. Então vamos cuidar. Nós homens, por vezes preconceituosos, precisamos cuidar da saúde da gente. E em cuidando da nossa saúde, nós estamos cuidando das pessoas que estão ao nosso redor. Quem ama, cuida. Agora, não descuidar da falta de movimento. Vamos voltar em termos de saúde. Saúde é movimento. Andar de bike, caminhar, fazer exercício físico, ir na academia. Não tem academia na sua cidade, mas tem academia na praça, nos municípios, por menor que sejam. É preciso sim fazer com que a gente se movimente. Isso é bom para a saúde. É os exercícios que movimentam, porque a vida é movimento. Também eu não descuidei em nenhum momento com o esquema vacinal. Eu procuro me vacinar porque essa vacina salvou milhares de vidas. Nunca eu tive tão próximo da minha família como eu estou. Faça o mesmo. Eu nunca elogiei tanto as pessoas que estão ao meu redor. Faça o mesmo. Elogie. Nós temos dificuldades de elogiar. Eu curto muito meu único neto que eu tenho. Ele deu vida a este avô coruja. Eu tenho um relacionamento de 46 anos, casado com a Lourdes, e eu não me canso de dizer a ela o quanto que ela é importante na minha vida. E a gente precisa elogiar as pessoas que estão próximas da gente. Nós por vezes temos vergonha de dizer que a gente ama, que a gente é feliz por estar com essa pessoa, que a gente é feliz por ser avô, por ser pai, por ser mãe, por ser avó. Que a gente diga isso, as pessoas precisam perceber que de fato nós somos felizes com isso. E a dor que eu senti, muito grande, que cortou a minha alma quando eu perdi a minha mãe de Covid. E eu quero aqui dizer que antes dela partir, eu fui visitá-la. Mora lá no sul. Eu fui visitá-la e uma das atitudes que eu tive
foi de pegá-la no meu colo e dizer: mãe, vem cá, eu quero transferir aquela bondade e tantas vezes que você me pegou no colo. Agora senta aqui no meu colo. E assim eu fiz. E eu quero provocar você que está a me assistir. Não deixe de pegar a sua mãe no colo enquanto ela está aí do teu lado. Não deixe de agradecer a ela pela vida, porque depois que ela vai embora, não tem jeito mais. Não tem jeito. Aí é orar, aí é rezar, aí é fazer com que aquela saudade, por vezes, que faz a gente chorar, que corta o coração da gente, faz com que a gente pense, às vezes, que deixou de fazer algo para agradar os pais da gente. Por isso, faça aquilo que eu fiz, e por isso que hoje eu estou em paz, porque eu pude curtir a Dona Álcia com tanto amor que eu sentia por ela. E esta necessidade que nós temos de expressar o nosso sentimento faz com que a gente tenha paz no coração, essa paz tão necessária para a gente seguir à frente nessa caminhada. Mas vamos avançando nesses afluentes que desembocam no rio, no lago da qualidade de vida. E eu também fiz a minha ressignificação, e eu quero repassar para vocês dos relacionamentos. Eu dividi os relacionamentos entre o relacionamento com o meio ambiente, que é a nossa casa, este mundo, que Deus nos colocou aqui, não cobra nem aluguel, porque se cobrasse aluguel estava assim de inadimplente, porque quem não encontrou o sentido da vida está devendo aluguel para Deus. E também o relacionamento com as pessoas. E no que diz respeito ao ambiente, a nossa casa, eu ressignifiquei essa relação com os que defendem o meio ambiente. Eu tenho um outro jeito de ver esse ambiente onde eu estou inserido. Eu não jogo mais as coisas fora porque não existe mais fora. É verdade. Tudo tem o seu lugar para ser descartado. É o lixo, é o cuidado com as nascentes que desembocam na água que nós bebemos, onde nós moramos. É preciso ter esse cuidado, sim. Mas o bicho pega mesmo é no relacionamento entre as pessoas, com as pessoas. O relacionamento com a nossa esposa, companheiro, companheira, com os nossos filhos. Quanta dificuldade no relacionamento de alguns pais com os seus filhos, que por vezes não dão a atenção necessária e muitas vezes perdem os seus filhos para esse mundo cão das drogas, que por vezes é um caminho que não tem volta. Dizer para vocês de que as pessoas, elas são como elas são, e não como nós gostaríamos que elas fossem. As pessoas precisam desenvolver os seus talentos. Ninguém tem o direito de podar os talentos das outras pessoas. É preciso a gente dar um cartão vermelho para alguns preconceitos bobos que nós insistimos em ter dentro de nós. Quando nós temos um preconceito, quando nós julgamos as pessoas, quando nós não entendemos as pessoas, que cada um tem o seu jeito. Vejam só algumas comparações. Tem gente que fuma. Eu não fumo, mas respeito quem toma essa atitude. Deixe fumar. Quiser alertar, alerte. Mas não é por falta de alerta que as pessoas fumam ou não fumam. Verdade que nós somos tão diferentes que torcemos por times de futebol diferentes. Tem gente que adora uma cavalgada. Tem outros que não gostam de cavalgada. Tem gente que gosta demais de passar um sábado todo fazendo pamonha. E depois de tanto ralar o milho, ajeitar, cozinhar, no final do dia não tem problema nenhum. Se a divisão naquela chácara dá 2 pamonhas para cada um ou para cada família. É verdade que tem gente que sorri o tempo todo. E nós nos achamos no direito de não gostar das pessoas só porque elas sorriem. Porque elas sorriem facilmente. Porque abraçam as pessoas de verdade.
porque apertam a mão das pessoas de verdade. Assim como tem gente que chora o tempo todo, se queixa o tempo todo. É verdade, não tem problema nenhum. Se você achar que o chororô é demais, se afaste da pessoa, deixe falando sozinha. Ou diga a ela com transparência, dizendo: pô, você reclama demais. Música sertaneja, tem uns que adoram, tem outros que não. Pois deixa quem gosta curtir. Quando alguém faz algo diferentemente daquilo que a gente gostaria, do modo como fizesse, a gente acha que a pessoa age por maldade. E não é verdade. Desenvolva a capacidade de aceitar o outro do jeito que ele é. Solte as amarras. Se liberte de algumas coisas menores. Nós não somos uma floresta plantada. Nós somos uma floresta tropical. E numa floresta tropical, não é verdade que temos árvores maiores, menores, mais grossas, mais finas, com flores, com espinhos? Não se compare com as outras pessoas. Aceite-se do jeito que você é. Você é belo. Você é bela do jeito que você é. Por isso, pare de julgar os outros. Pare de apontar o dedo para as outras pessoas. Se por vezes você fez isso e machucou o coração das outras pessoas, ou o seu coração ficou machucado, é preciso fazer o quê? Pedir desculpas, pedir perdão. Nós somos duros na queda, principalmente nós homens, machistas. Nós temos dificuldade de pedir perdão para aquelas pessoas que nós magoamos. E quando a gente pede perdão, a gente entende de uma vez por todas de que a gente precisa fazer um cafuné no coração das pessoas. Porque, por vezes, uma palavra à toa magoa. Peça perdão. Vai fazer um bem para quem você pedir e para você. E vamos para a última vertente. O afluente que vai desembocar no lago, no rio da qualidade de vida. E aqui eu quero falar sobre a espiritualidade. Ressignificar a espiritualidade. Religião, nós temos muitas. É preciso respeitar a religião que o colega de trabalho, que o amigo, que a amiga, que as pessoas têm. Cada um tem a sua. E isto é muito louvável respeitar. Agora, a espiritualidade é uma só. A espiritualidade é a reação que nós temos diante de dificuldades durante a vida. É por isso que quem é espiritualizado, via de regra, ele consegue reagir de uma forma melhor essas adversidades da vida. Dizer para vocês de que essa dificuldade que nós temos, ela nos ensina de que quem tem espiritualidade, ele perdoa mais. Ele é mais grato, ele tem uma gratidão à flor da pele. Quem tem espiritualidade aguçada, ele não faz determinadas atitudes porque ele entende facilmente de que se fizer algo que a outra pessoa não gostar, não está cumprindo com o seu papel de uma pessoa querida, de uma pessoa amada. Esta espiritualidade, ela nos leva a uma transformação. Nós nos aproximamos de Deus como quando nós somos espiritualizados. Quem não perdoa, quem não agradece, quem não respeita as outras pessoas, fica distante e, o mais grave, fica predestinado a desenvolver mais doenças do coração e também de câncer. É por isso que só tem vantagem quem consegue ressignificar o jeito de falar, de se aproximar desse Deus que eu acredito
porque é um Deus feliz, é um Deus que me abraça, um Deus que segura a minha mão, um Deus que vibra com os filhos e filhas que tem no Ministério Público Estadual do Tocantins. Espiritualidade desenvolve os valores da alma humana. É verdade, espiritualidade nos aproxima de Deus. E é preciso que a gente, ao se aproximar de Deus, a gente entenda que esse é o nosso papel. É assim que nós vibramos, que nós damos sentido à nossa vida. E eu aqui quero dizer, encerrando aqui essa nossa conversa, de que nós só temos o direito de consumir felicidade se nós produzirmos felicidade. Um ótimo curso para vocês, uma ótima jornada, um ótimo trabalho, mas principalmente que sejam felizes, porque é essa felicidade que justifica a gente estar por aqui. Um beijo no coração de todos.